Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira. Quintas do Evangelho, quinta de falar de coisas boas, falar sobre vanguarda e futuro. O Evangelho é isso. O Evangelho é sempre vanguarda e futuro, né? É o único livro que tem valor em qualquer lugar do universo, que foi trazido pelo Espírito puro que esteve entre nós. Então, falar de Evangelho é moderno. Quem tá animadinho hoje é você, né? Não, tô passando para sua animação. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou dar os telefones porque sem a participação de vocês não tem graça. Telefone fixo aqui da rádio, 33861400, repetindo, 33861400. Já matei minha saudade de Sheilinha hoje. Ela está lá esperando a sua ligação. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, 984867633. Você pode também entrar no YouTube, na página lá no canal da Rádio Rio de Janeiro, que a gente está lá no YouTube, ou você pode entrar na página do Quintas do Evangelho no MAP, que a gente também está transmitindo ao vivo. Coloca suas mensagens lá. No Facebook. Tá aqui, ó. A Kátia Reis e a Ana Paula já estão lá. E um beijo para as duas, que a gente coloca aqui, tá certo? E sobre o que a gente vai falar hoje? Tu e tua casa, Emmanuel. Tu e tua casa. Vinha de Luz, Emmanuel, médium Chico Xavier. Mas é Atos dos Apóstolos, né? Vamos lá. Essa passagem é muito interessante. Antes da gente começar, eu vou só fazer uma introduçãozinha aqui. Essa passagem é muito interessante porque muita gente às vezes fala assim: poxa, eu tento manter a espiritualidade na minha casa elevada, eu tento manter Jesus no meu lar, eu tento manter, mas o marido não ajuda, mas o filho não ajuda. Normalmente é o marido que não ajuda, o papagaio. Mas o filho não ajuda, mas as pessoas em volta não acompanham, né? Não compartilham da mesma fé, ou às vezes até pior, né? Zombam e não respeitam, né? E Emmanuel vem trazer para a gente uma certa tranquilidade em relação a isso, né? O fato de ter uma pessoa, pelo menos, trabalhando a espiritualidade, a energia dessa casa. Então eu achei assim muito legal e muito confortador, assim, muito pra gente. Calmante, na verdade. Eu acho que porque às vezes a gente fica muito ansioso em relação a isso, né? Poxa, eu faço tudo certo, mas vem alguém que mora comigo e faz errado. E aí, como é que funciona? Então, eu acho legal a gente discutir isso aqui, que nada que a gente faz para o bem, nada que a gente faz para Jesus, nada que a gente faz para dentro da religião fica perdido. Muito pelo contrário. Então, o amor de uma pessoa pode acabar com o ódio de milhões de pessoas, né? Então, vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-as ao magistrado, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido nem aceitar nem praticar.
A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles lhe responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E aí, Hernani? Essa passagem é maravilhosa, né? No âmbito do que Emmanuel fala, essa passagem mostra que mesmo dentro de uma cadeia, de uma penitenciária, com um carcereiro, com todo o ambiente funesto, né, que tem lá, de violência, de dor, né, você tendo uma pessoa que vive o Evangelho, que está falando em nome de Deus, você pode mudar todo esse ambiente. Obviamente aconteceu um fenômeno natural, né, provavelmente previsto, por isso que Paulo estava lá, né, a espiritualidade aproveita esses momentos, já sabia do abalo. Paulo é preso, é colocado lá, o abalo liberta eles da cadeia, então um milagre por manipulação do plano espiritual, obviamente. E aí uma pessoa, em nome do Evangelho, no caso duas, ele e Silas, muda a história de uma penitenciária inteira. Imagina dentro das nossas casas. Então aquele que está trabalhando no Evangelho, trabalhando no bem, trabalhando, né, os mansos que herdarão a terra, né, o plano espiritual vai esperar o momento exato, a condição exata, para que toquem as outras pessoas, para que aconteçam fenômenos, para que aconteçam esses milagres, que são milagres que acontecem, né, quando nós não conseguimos compreender e explicar, para que haja essa conversão. Então, essa passagem do Evangelho mostra, do Atos dos Apóstolos, mostra primeiramente isso. Quer dizer, a fé dele, a consciência dele, a capacidade dele e o trabalho do plano espiritual, usando essa ferramenta, que Paulo era uma enorme ferramenta, né? Tanto que na estrada de Damasco, Jesus fala para ele, né? Paulo, por que me persegues? E depois fala para Ananias, vai que ele me é muito caro. Quer dizer, Paulo era uma enorme ferramenta. E no início da passagem já demonstra isso, porque mesmo tendo uma pitonisa, né, uma médium, usando a mediunidade, na realidade sendo explorada, né, pelos os senhores lá romanos, da mediunidade dela para ganhar dinheiro em cima de adivinhações, né, e premonições, etc., o espírito que a tomava, né, o espírito que a utilizava, reconhece Paulo. Então isso mostra que o plano espiritual estava ali ao redor de Paulo, esperando uma chance para que ele acontecesse um milagre e que esse milagre fosse registrado para nós estarmos hoje, 2023 anos depois, falando sobre isso. Então o plano espiritual, quando tem essas pessoas falando do Evangelho, fazendo o Evangelho em casa, ligado na Rádio Rio de Janeiro, né, trabalhando dentro da doutrina ou em qualquer outra religião, e essa pessoa consegue sintonizar com eles, e eles veem que somos ferramentas de trabalho, eles estão ali ao redor esperando uma chance desse trabalho. E isso está provado porque no início da passagem, o espírito, mesmo sendo um obsessor, né, um espírito que estava trabalhando com coisas materiais, não é nem um obsessor, mas estava trabalhando com coisas materiais, deixando-a ser explorada, reconhece ele. Sabia quem era Paulo. Esses homens falam em nome de Deus. Quer dizer, mostra que mesmo os espíritos não tão evoluídos sabiam quem ele era.
e sabiam que ele estava sendo amparado e preparado para alguma coisa. Aí o plano espiritual superior, que esse espírito provavelmente nem os via, que é outro estado de vibração, aproveita e faz com que aconteça essa passagem, que em muitas passagens de Paulo, inclusive nos livros, tem isso. Que acontece esse abalo dentro da cadeia, né? Eles não fogem, ele fica. Tem uma que é com Pedro também. Né? E aí eles convertem, né? A conversão do carcereiro acontece. Imagina dentro das nossas casas, como as conversões podem ser muito maiores, dentro da casa espírita, dentro da rádio, né? no seu local de trabalho. Então esse exemplo, ele mostra algumas coisas interessantes sobre Paulo. Primeiro, a mediunidade realmente cobrada, a mediunidade que você enriquece, essa pior ainda, porque ela não era nem a mulher, ela era explorada por outros, por terceiros, pior ainda. Ela é sempre um perigo, ela é sempre perniciosa, né? Dai de graça o que de graça recebeste, e a mediunidade é um dom. Então, o outro é que qualquer espírito, mesmo não evoluído, ele reconhecia quem são os trabalhadores do Cordeiro, né? De Jesus. Eles sabem quem está falando o nome de Jesus. Então, é bom a gente se posicionar assim. É sempre bom. Não é só colocar a camisa da doutrina, né? A camisa da instituição. É falar em nome dele, é defender as suas ideias, é divulgar o Evangelho dentro daquilo que a gente já consegue fazer. Cada um que ame o Deus de acordo com seu entendimento, sua capacidade, né? O seu coração. E o terceiro é, nunca é em vão. Alguma coisa você está mudando. Você fazer o Evangelho na sua casa sozinho, você já está mudando o ambiente da sua casa. Ligar a rádio Rio de Janeiro o dia inteiro na sua casa e deixar ela tocando, mesmo que você ache que não tem ninguém escutando, tem espíritos ali ao redor prestando atenção, entendendo. Dizem, né, Iris, que o nosso programa é o programa mais ouvido no plano espiritual hoje. Aqui da rádio. O Ibope do plano espiritual. Você recebeu esse Ibope da onde? As velhinhas lá que eu faço a palestra que me contam. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu acho que você não pode me surpreender, você me surpreende, né? Elas que me falam. Com mais essa o seu pérola. programa é o mais ouvido no plano espiritual. A modéstia passou longe. Não, né? elas que falam. E aí eles não deixam você falar, isso você sabe. Né? Isso eu já sei, né? Eu não sei se elas falam, aí né? Isso sempre é o que te você interrompe e não deixa você falar. É igual agora, né? Agora eu vou deixar. Ai, meu Deus, só você mesmo. Vamos lá, gente. O que eu peguei de muito interessante nessa passagem, né? A primeira delas, né, tão importante, é que ela não tinha só óbvio que ela tem que ter uma mediunidade, porque senão ela não estaria ali, né, fazendo as profecias, seja lá o que for. Mas o que ela tinha mesmo era uma mediunidade em desequilíbrio que permitia que ela fosse explorada, né? Então, quando esse espírito reconhece a Paulo, e a gente sabe que a espiritualidade superior reconhece o plano espiritual de luz, né? Ele meio que fica tocado e ele começa a tentar avisar para as pessoas. Era como se naquele momento ele quisesse compensar o mal com o bem. Ele ficou tão tocado que ele ficou dias gritando, né? Esses homens estão no nome de Deus. Esses homens sigam-os, né? Mandando que as pessoas o seguissem. E Paulo percebeu, né, sabia que espírito é ele, o que ele faz ali é afastar aquele espírito. O espírito não está ali, mas provavelmente ele foi socorrido, mas é fechar aquele canal mediúnico dela. Por quê? Porque ele tanto fecha o canal mediúnico dela que ela não consegue mais fazer adivinhações, porque ele podia só ter afastado aquele espírito, mas se ela fosse médium, ela podia, né, continuar com outros, né? A gente tem sempre aí uma falange de obsessor, de mentor, mas também de obsessor, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente precisa analisar aqui. O segundo ponto muito interessante que a gente precisa analisar aqui é que dentro da cadeia, no lugar onde você menos espera que vai ter ali uma energia propícia para qualquer tipo de milagre, não foi a primeira vez, né, Paulo, né, com toda a sua força moral, ele consegue fazer o milagre. Mas mais do que tudo, a preocupação dele maior era evitar o suicídio do soldado. Então ele fala, não, ele sabe o que é o suicídio, então é evitar o suicídio do soldado. E o soldado fica naquele momento pensando assim, caramba, eu não tenho mais como não me converter a isso, depois de tudo que eu vi, né?
e se converte a Paulo. Ali a gente não foi até o final, mas ele leva Paulo de volta para a cadeia, depois que ele é batizado e tudo, e depois os próprios magistrados soltam ele, né? Ele não liberta ele sem autorização, até porque Paulo não ia permitir isso. Mas o que eu achei de mais legal, assim, e é a frase que Emmanuel se agarrou ali justamente para fazer a preleção da tarde de hoje, que é tu e tua casa. Ou seja, ele diz assim, se você aceitar Jesus, né, estarão salvos você e a sua casa. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quando nós conseguimos fazer um ambiente em casa, um ambiente verdadeiro, um ambiente amoroso, não adianta a gente ir para o centro espírita e chegar em casa já mal-humorado porque tem bagunça na sala, porque não lavaram a louça que você mandou, porque a televisão está alta, e já começar a chegar em casa gritando, eu vim na paz e vocês tiraram a minha paz. Já chegar arrumando confusão. Por quê? A pessoa que está sentada ali, né, no meio da bagunça dela, olha, você nem parece que essa pessoa veio da igreja, nem parece que essa pessoa veio do centro espírita, né? Que a pessoa já chegou com um demônio no corpo. Às vezes a gente vai para a igreja, a gente vai para o lugar de paz, a gente recebe ali aquele sentimento, a gente recebe ali uma energia, né, naquele momento, mas a gente não interioriza aquela paz, porque a paz é um estado de consciência, é a ciência, é um estado interior, eu ia falar da paciência, né? É um estado que você tem que trazer de dentro para fora, você tem que interiorizar aquilo ali, aqueles ensinamentos e começar a mudar e passar a se manter em equilíbrio. Se você sai em paz, não tem como você chegar e perder a sua paz. Você tem que chegar e levar a sua paz ao seu ambiente. Quando a gente interioriza os ensinamentos de Jesus, que é paciência, amor, tolerância, o que a gente faz quando a gente chega no ambiente e as coisas não estão exatamente como a gente gostaria? A gente é paciente, a gente é amoroso, a gente é tolerante, a gente não chega brigando. Então, a diferença é como nós nos portamos dentro da doutrina, seja ela católica, evangélica, espírita, como nós nos portamos dentro do ensinamento que Jesus está trazendo. Quando eu faço Jesus no Lar, nas segundas-feiras, né, quando eu faço o curso do Evangelho, uma coisa que eu trago muito para os meus alunos, né, eu falei assim, olha, não adianta a gente acreditar em Jesus, a gente saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente ter Ele como Salvador, saber que Ele era o Messias, se a gente pega todos os ensinamentos dele e coloca e resume ele a um livro na nossa cabeceira. Ele tem que ser um livro escrito no nosso coração. Então, para que a gente possa realmente evoluir com Jesus, tem aquelas frasezinhas, né, de para-brisa, né? Só Jesus salva. Sim, mas Ele salva como? Não é acreditando nele, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Às vezes uma pessoa que acredita em Jesus está menos salvo do que uma pessoa que é materialista, mas faz o bem, mas se esforça para se transformar sempre numa pessoa melhor. Jesus salva nos dando ferramentas de evolução. E quais são as ferramentas de evolução? O Evangelho. Então, quando você para e pensa assim, o que Jesus faria nesse caso? Deixa eu tirar a minha raiva de lado, a minha dor, aquela minha vontade de explodir, de revidar, de realmente esquecer que eu sou cristã. Quando a gente fala assim, tá pensando que eu sou Cristo? Não, também não é assim não, eu sou cristão, mas não sou bobo. Quando a gente começa com aquelas frases de efeito, justificando que a gente vai errar porque a gente está a fim de errar, porque a gente vai brigar porque a gente quer brigar. Eu já fiz isso até com o obsessor. Uma vez numa briga com o Hernani, eu já até contei isso aqui. Você briga comigo? Com o obsessor não, com o mentor. Bom. Porque comigo você nunca briga. Não, eu tava brigando contigo, eu tava com raiva de você. E aí eu queria brigar com ele, o mentor aparece, eu falei, não vem não.
Não vem não, porque eu não vou fazer as pazes coisa nenhuma, não. Não tô afim de fazer São as minhas pazes. mentoras, cara. Suas mentoras? Elas que falam do Ibope. O pessoal tá aqui, ó, botando no Facebook, é o Ibope do plano espiritual. Elas me garantem. Te garantem? Toda quinta-feira, quando elas ligam o rádio, já tá na rádio tocando Já quintas. houve caso dele me tirar do sério e eu falei assim, não, hoje eu tô afim de brigar, né? Hoje eu tô afim de espalhar, ninguém vai me Os ajudar. mentores vão na rádio de todo mundo em casa e já bota na rádio Rio de Janeiro. Quando liga, já entra no Quintas. Já entra... Ai, meu Deus do céu. Então, às vezes a gente acha que está no caminho certo porque a gente está frequentando, porque a gente está seguindo, porque a gente está lendo. Mas a gente está mantendo longe o coração. Então, se você mantiver dentro, se você mantiver perto o coração, se você estiver vivenciando o Evangelho de Jesus, se você estiver pegando ali aqueles ensinamentos, e na hora da dor, gente, na hora que a gente está doido para explodir de raiva, porque, olha, na hora que a gente está só pedindo ajuda, porque a gente está sofrendo, aí a gente se dobra, aí a gente pede, aí a gente diz que vai fazer, que vai acontecer, né? Aquele momento de evolução. Mas na hora que a gente está se sentindo assim injustiçado, na hora que a gente está achando que a gente é muita areia, né, para o caminhão de alguém, na hora que a gente está achando que tá pensando que está falando com alguém, é nessa hora que a gente é testado. Testado no nosso ensinamento, se a gente realmente aprendeu. Então, nessa hora, que é a hora da ira, que é a hora da raiva, que é a hora de revidar, que é a hora de... Essa é a hora da gente parar e pensar assim, não, eu não... Primeiro que a raiva não é boa conselheira. Eu não vou dizer para vocês que vocês não vão ter raiva. A raiva, ela é um sentimento que ela está do lado do cérebro, onde estão todos os sentimentos bons que a gente pode ter. Inclusive, quando os cientistas estudaram isso, eles acharam estranho. Porque tudo que era de ruim está de um lado, tudo que era de bom estava do outro, mas a raiva estava do lado bom. Por quê? Porque a raiva é necessária para que você não aceite a injustiça, para que você, né, tenha algum sentimento de indignação, né, para que você possa... mas quando ela exacerba esse limite, quando ela vira, né, aí é que ela começa a trazer problema. Então, quando a gente entra nesse nível, a gente tem que pensar assim, a raiva não é boa conselheira. Deixa eu entender primeiro por que eu tô com raiva. Me xingou, me falou, me chamou disso, me chamou daquilo. Você é isso? Você é aquilo? Não. Deixa eu entender por que isso ou aquilo me magoou. E aí é pegar o Evangelho. O que Jesus faria nessa situação? Esse problema é meu ou esse problema é do outro? Se eu agrido o outro e o outro me revida, aí a gente tem um problema porque ele está reagindo a uma ação minha. Se eu não agredi o outro e o outro já veio com 7 pedras na mão, quem tem um problema é ele. Se eu revido, aí agora eu tenho um problema, porque eu entrei na briga. Então, é parar e pensar assim, o que Jesus gostaria que eu fizesse? E essa frase, ela é muito importante. Muitas vezes a gente vai perdoar, a gente vai abaixar a cabeça, a gente vai interiorizar o perdão, a gente vai pedir a Jesus pelo outro, né, que está nos prejudicando, pelo algoz, pelo desafeto. Não pelo desafeto, não porque o desafeto merece, mas porque Jesus merece que você faça isso por ele. Jesus merece por tudo que ele faz por você. Então coloca na sua cabeça, quantas vezes você diz assim, eu não queria fazer isso, eu queria fazer o errado, poxa, mas meu pai não merece isso, minha mãe não merece isso. Muitas vezes, né, a gente é adolescente, né, eu gostaria de matar a aula, mas poxa vida, como é que eu vou fazer isso com meu pai, gente? Se matando para pagar aquela minha faculdade? Não, eu vou para aula. É isso. É você pensar assim, nossa, Jesus não merece que eu faça isso, não, com todo o amor, com toda a dedicação, né, que esse irmão mais velho, né, que ele me dá com essa proteção. Não, e aí se a gente não faz pela gente, não faz pelo outro, pelo menos por Deus a gente tem que fazer. Então é esse sentimento. E quando a gente faz isso, a gente cria uma luminosidade à nossa volta, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, que é imbatível. Eu garanto a você que o obsessor não entra nessa luminosidade, que o mal não entra nessa luminosidade, a não ser para ser engolido no bom sentido, socorrido, porque não tem como, né? O amor, ele é irresistível. Os espíritos de luz dizem que a atração que o amor exerce é uma atração irresistível. Então é esse amor que a gente precisa aprender a sublimar, a trazer para nossa casa. Já chegou no comercial, gente. Não sai daí que a gente já volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a importância de ter pelo menos uma única pessoa em casa que se responsabilize pelo ambiente, se responsabilize espiritualmente pela limpeza da casa, pela limpeza espiritual. O quanto uma única pessoa, o amor, a dedicação e os ensinamentos do Evangelho bem vivido, né? Tem que ser bem vivido. O quanto uma única pessoa pode segurar toda uma estrutura familiar, pode evitar tantas tragédias, pode evitar, pode socorrer tantos espíritos encarnados e também os familiares, né? Com o seu, não só com a sua ação, com o seu pensamento, mas também com a sua dedicação à tarefa divina. Então, é sobre isso que a gente está falando na tarde de hoje. Mas eu queria pedir a vocês, antes da gente começar, para vocês irem lá dar o like no YouTube, compartilhar, né? Porque isso é importante para a rádio, é importante, a gente aumenta. Manda as mensagens. Manda as mensagens. Aqui no Face, as perguntas para Iris, que eu estou com o Face hoje, estou doido para perguntar. Ele está doido para me fazer uma pergunta. Gente, deixa eu falar uma coisa. Manda uma pergunta bem difícil para Iris. Olha, deixa eu... Tem pergunta difícil? Tem. Aí se eu não souber, o Hernani responde. Vou dar uma dica. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história toda, eu tô ouvindo os ouvintes aqui, e aí um deles, quer ver? Deixa eu pegar aqui, deixa eu começar logo por ele. Ele botou assim: boa tarde, sempre juntos, Marcelo, David, Andréia, Manuela e JJ. Luz para vocês. Esse programa é passado ao vivo e gravado no além. Quantos irmãos recebem a oportunidade de aprender e evoluir ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, não é mesmo? Salve a Rádio do Amor. Eu fui fazer palestra no Bezerra e a senhorinha falou para mim, quase não lembro de ligar a rádio. Eu só ligo na quinta-feira, às 14 horas, na hora do Quinto do Evangelho. Alguém vem lá e me avisa. Viu? Aí eu comecei a ficar preocupada com isso, que eu falei assim, gente, você imagina, a gente já tem aquela nuvem de testemunha nos observando. Aí eles fazem o programa que está sendo gravado, passado no além. Olha, Marcelo, você me deixou aqui preocupada. Eu tenho que fazer o dobro de caridade, eu tenho que me policiar mais, eu tenho que me... É o Ibope do além, eu tenho eu tenho que ser melhor, eu tenho que perdoar o Hernani mais vezes, né? Não sou eu que falo isso, são as médios nas casas que eu frequento que estão falando. Comecei a ficar preocupada, agora eu vou rever aqui, né? Aliás, hoje eu tenho palestra no como é que é? Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, lá no Largo do Anil. E você também tem palestra lá em julho, que você marcou com a Bia. A Bia ficou aqui no meu pé. E você vai me levar. Hoje às 8 horas estarei lá. Ô Bia, o Hernani tem que me levar, você avisa isso aí. A casa espírita maravilhosa, fácil de estacionar, seguro e muito fraterna. Vale a pena. Eu queria mandar um beijo para Sônia Regina do Rio Comprido, mandou aqui para a gente, Casal 20, boa tarde, paz e bem, amo muito vocês, Jesus amado os abençoe. Obrigado, Sônia, que Jesus te abençoe. Queria mandar um beijo para Rosimar de Anchieta, Marcelo, David, que eu já falei aqui a mensagem dele, Fred de Ipanema, boa tarde, Iris e Hernani, o programa, como sempre, de alto nível. Creio que vivemos uma época em que a evangelização faz muita falta e a sociedade vive uma onda de violência, é verdade. Aos 82 anos, lembro da minha juventude, o direito de ir e vir era normal. Sequer comentávamos sobre violência, vez que era rara. Hoje temos medo de sair. Por exemplo, à noite, fui criado dentro de uma religião e conversávamos em família sobre os ensinamentos de Jesus. Infelizmente, a religião, seja qual for, já não é praticada com intensidade. Posso estar equivocado, mas é minha opinião. Gratidão pelos ensinamentos edificantes. Você não está nada equivocado. Você está certo, mas tem motivo isso. Você está 100% certo. O que acontece? A gente está vivendo um momento de regeneração.
um momento de mudança. E encarnou muitos espíritos, né, embrutecidos que precisam evoluir. É a última chance. Então, parece que está piorando, porque quando a gente vai arrumar a casa, vai arrumar o armário, primeiro a gente tira tudo de dentro, e aí o quarto fica aquela bagunça em cima da cama para a gente poder ver o que vai para doação, o que ainda cabe na gente, tem que experimentar, o que está fora de moda, e aí a gente arruma o armário. Por volta da década de 60, eu não sei exatamente o ano, Bezerra mandou uma mensagem muito clara, dizendo, olha, os portais dos umbrais vão ser abertos, nós vamos colocar muita gente, principalmente nos países em subdesenvolvimento, né, em desenvolvimento, porque vai ser a última oportunidade de muitos espíritos encarnarem para compreender, para entender, e alguns para espiar. Então os espíritos que estão espiando são esses que estão desencarnando com problemas graves, com dificuldades, né, que têm a sua liberdade tolhida. Então isso é expiação. Fizemos isso no passado, agora estamos passando pela mesma situação. E fora os espíritos embrutecidos que participam dessa violência. Então ele está certo. Agora, o que nós temos que fazer, o que o plano espiritual espera, né? O plano espiritual chega e fala assim, eu preciso acabar com essa violência, preciso mudar isso. Ou na sua casa, na sua comunidade, na sua cidade, mas ele precisa ter uma oportunidade para fazer isso. Com quem que ele vai falar? Com o cara que está traficando, o cara que é violento, que está se drogando, ou o cara que está abrindo o evangelho, que está fazendo uma prece, oração ligado na rádio? Com quem que ele consegue conversar? O mentor consegue conversar com você. Então é através de você que ele vai tentar melhorar alguma coisa nesse ambiente. Quem é que consegue conversar com o drogado, com o violento, com o obsessor só? É a passagem de hoje. A passagem de hoje é simplesmente a nossa vida. Então o que eles esperam, plano espiritual, e quando eles trazem uma informação como essa que a gente está dando hoje, eu preciso de ter mais ferramenta. Porque eu só consigo sintonizar nessa rádio aí, nessa glândula pineal, cheia de cristais de apatita. Aliás, eu recebi lá o Heriberto Leão para conversar, né, lá no School of Rock, e ele adora essa parte científica, eu estava explicando para ele. Que ele quer desenvolver mediunidade, etc. Ele falou, tem cristais, existe uma glândula chamada glândula pineal, quer dizer, isso tudo faz parte da biologia. O plano espiritual, quando olha para você, ele vê uma anteninha na tua cabeça e vê o quanto ela está vibrando, o que você está lendo, quais são as suas intenções, e é assim que ele vai te usar. É muito prático isso. Quando vocês estiverem do lado de lá, e se Deus quiser, nós vamos estar juntos tentando mudar essa violência, porque quando a gente desencarnar, nós vamos estar juntos lá, lembrando da Rádio Rio de Janeiro, do Quintas do Evangelho, né? Um buscando o outro para quê? Para criar a falange do lado de lá do bem. E para ter a falange do bem, tem que ser as pessoas que estão com o Evangelho aí, não só debaixo do braço, mas na cabeça. Exatamente. Eu queria mandar um beijo para Dalva de Guadalupe. Boa tarde, casal abençoado, Dalva de Guadalupe. Isso mesmo, eu faço culto no lar, sinto a presença dos amigos espirituais, somos 2 pessoas idosas e a presença de Deus está sempre no meu lar. Ai, que lindo, Dalva, que Jesus te abençoe. Que Deus abençoe suas vidas. Poxa, lindo, adorei. Eu queria mandar um beijo para a Ditinha. Boa tarde, primos lindos. Passou muito rápido mesmo, estou na escuta, amando o programa como sempre. Excelente, já dei like, curti e compartilhei. Isso aí, pessoal, vamos curtir, compartilhar e dar o like. Jorge Guedes, boa tarde, Iris Hernani, estou na escuta, gostando pela primeira vez, mas vou continuar. Isso aí, Santa Cruz da Serra de Duque de Caxias, muita paz para todos. Alda Cristina, boa tarde, Hernani, Iris e toda a equipe, nossos irmãos evangélicos, na minha humilde opinião. Aqui na Terra todos somos imperfeitos e acertamos. É isso mesmo, que Jesus te abençoe, Alda. Queria mandar, olha, todo mundo da irradiação, eu já estou colocando na irradiação, tá? Pedro Luiz do Valqueira, estão na escuta, gostando muito do programa. Vamos dar uma olhada aqui no YouTube. Eu queria mandar um abraço para Fátima Regina, Márcia Heroles, ela é do MAP de Caraguatatuba, vocês são legal. Ótimos, obrigada, um beijo para todo mundo aí de Caraguatatuba. Nossa, falei rapidinho, às vezes eu travo no Caraguatatuba. A gente está acostumando. Arthur Santos, boa tarde, é o Arthur de Duque de Caxias, casal 20, eu e a minha casa sim, moro só com a minha cachorrinha Nina, é isso aí, a Nina deve abençoar essa casa mais do que tudo, já vou olhar isso aí, paixão. Hamilton Veloso, muito boa tarde. Vocês sem as nossas mensagens não tem graça. Nós sem a Quinta do Evangelho é que também não temos graça. Ai, meu Deus, vocês são lindos. Obrigada.
Eudineia Matos, muito bom recebê-los em casa, boa tarde, sempre juntos. Rogéria Tavares, boa tarde, grande tema, mais um grande programa. Iris Hernani, gratidão, um beijo nos dois. Marlene Riso, boa tarde, irmãos queridos, muita paz. Pessoal que está pedindo aqui radiação, já coloquei, queria mandar um beijo para Adriana Maia, Tatiane Fernandes, Neuza Drummond, Rosilene, Marcelo Aged, boa tarde, as preces eu já coloquei, Vera Lúcia Arvelos, Denise Melo, pediu aqui, ela está pedindo prece para alguém que tentou o suicídio, então vamos elevar os nossos pensamentos. E ainda sim. Tem isso na passagem, tá? O carcereiro ia suicidar. Ia suicidar, né? E Paulo vai lá e impede. É verdade. Me dá aqui para eu Tão falar grave que era. do Facebook um pouquinho e a gente poder falar de Emmanuel. Facebook eu tenho que botar o óculos. Eu queria mandar um beijo para Regina Oliveira. Boa tarde, casal maravilhoso, muita paz para todos. O Miro Holanda, que está sempre aqui com a gente também. Valéria Ribeiro, boa tarde, amigos. As irradiações eu estou colocando. Marilene Ribeiro. Kátia Reis. Kátia está sempre com a gente, é uma fofa. Hernani, suas entradas na palestra são fenomenais. Muito bem explicadas. Deus continue te abençoando, viu, Hernani? O Ibope e as entradas nas palestras. Célia Vieira, boa tarde. Wanda Soares, aqui faço culto encarnada presente, apenas eu, isto há muitos anos. E é suficiente. Mas não é só você não, você acha que é só você. Encarnada, ela falou, mas ela falou, encarnada sou eu, né? Jandaci, sou muito fã desse casal 20. Ô, Jandaci, obrigado, que Jesus te abençoe. Entrei na rádio, mas eu estou pela rádio, mas entrei aqui para dar o like, é isso aí. Vocês dois têm ensinado muito sobre a doutrina espírita, amo a explicação de vocês. Célia Negrão, puxa, que legal, que legal. Foi para isso que o Ivan trouxe a gente, né, Iris? Boa tarde. Todas as irradiações que vocês me pediram aqui, me dá o Emmanuel aí, senão eu começo a falar aqui. Hoje eu tô falando demais, aí daqui a pouco, né, as senhorinhas do Hernani vão dizer que eu não deixei ele falar, que nem mais o Emmanuel eu estou deixando falar. Elas não são minhas, não, eu que sou delas. Tu e tua casa. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Esse capítulo 16, que é esse que a gente leu, ele é muito interessante, vocês podiam ler ele todo, porque ele é muito legal. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. Em alguns despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselheiro apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Lindo isso, né? Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Então é isso aqui que Emmanuel está trazendo para a gente. Gente, eu lembrei de uma coisa agora que aconteceu há muito tempo, que o Hernani não vai nem lembrar. Mas quando eu era espírito, o Hernani não era, ele não gostava, né? E quando eu comecei a fazer o meu culto no lar, uma vez ele me viu botando, né, aguinha, ele falou, o que é isso aí? O que tu vai fazer aí?
Eu falei, não, vou fazer um culto no lar. Aí ele, não, peraí, então vou correr, vou sair. Aí ele foi, mudou de roupa, sentou no sofá na hora que eu ia começar o culto. Eu comecei o culto com ele amarrando tênis, de repente ele encostou assim e dormiu. E o Hernani não é assim não era, agora ele tá dormindo à toa, mas naquela época ele era jovem. E aí eu passou o culto todo no lar e ele deitado na sala. Eu falei, bom, ele tá ali no desprendimento assistindo. Eu acabei o culto no lar e ele acordou. Ele falou, nossa, que eu até dormi. Eu falei, não, mas você acha que não foi bom. Mas para mim foi ótimo, porque com certeza você estava aí e escutou. Então, às vezes, a gente acha, né, que uma coisa que você está falando, uma coisa que você está dizendo, não está penetrando, pode não parecer. Mas aquele espírito, mesmo encarnado, ele está assimilando de alguma forma e quando ele precisar, ele sabe onde ele vai buscar. O que é mais interessante é que Paulo se converteu ao cristianismo, conheceu Jesus, em pouquíssimo tempo ele já estava nesse trabalho. Nós já estamos trabalhando no Evangelho, vocês em casa, ligados na rádio, há muito mais tempo que o Paulo, né? E se comprometendo muito menos. Paulo ainda teve o apedrejamento de Estevão, né? Foi buscar os cristãos que estavam lá em Damasco, tem um monte de confusão envolvendo ele. E mesmo assim ele se converte e muda a história do cristianismo. Então nós temos muito mais possibilidade de trabalho e ferramentas do que ele tinha. É verdade. Luiz Fernando Pereira, estou curtindo o programa. Que bom. Aproveita, dá um like lá, que mostra que você está curtindo também. Elinésia Capela, faço o culto no lar domingo pela manhã. Isso mesmo, que bom. Suzy Batista, boa tarde, paz e bem para todos, meus 2 rádios ligados 24 horas. Eu ouço a casa toda, até no quintal. Adorei, amo vocês. Luísa já deu like, né? Que bom. Jandaci, o nome da irradiação eu já coloquei. Pessoal aqui pediu o nome da irradiação, eu já coloquei. Uma coisa muito legal dessa... Tem mensagem ali pra gente, não? Tem aquelas. Uma coisa muito legal que a gente pensa quando a gente está num ambiente, às vezes não é só na nossa casa, porque a gente fala assim, Iris, é na minha casa. Mas e se for no meu trabalho? Se é o meu trabalho é que tem o problema, eu tenho como resolver? Tem. Primeiro você pode fazer um evangelho no seu trabalho. Então, assim, você pode escolher um dia, você não precisa reunir a equipe e fazer um evangelho. Você escolhe um dia que você vai abrir ali o evangelho, você está ali trabalhando. É coisa, gente, de 5 minutos, não é... meu chefe vai brigar porque eu não vou estar trabalhando. Nem que seja na hora que você vai no banheiro, porque no mínimo tem que ter um banheiro, se ninguém deixar você ler um evangelho. E todo dia você fazer uma mentalização para todo aquele núcleo. Uma outra coisa muito interessante é você pegar alguns pontos e pensar assim, todo dia de manhã, e falar assim, hoje eu vou falar coisas boas para quem me falar coisas ruins. E exercitando isso, sabe? Exercitando. Você muda o seu ambiente de trabalho, você muda a sua casa, você muda a sua vizinhança, você muda qualquer lugar que você estiver. Porque o que faz a diferença é a energia e a iluminação que você vai levar para aquele ambiente. Assim como Paulo mudou o cárcere, você muda tudo, né? Boa tarde, Iris Hernani, assistindo mais um excelente programa. Hernani foi engraçado e rindo com a Iris falando que foi surpreendida quando disse que o programa mais ouvido na espiritualidade deve ser o dele mesmo. Excelente programa, quero 2 horas. Ai, meu Deus do céu. Vocês são demais. Vocês ficam dando corda. Fica fazendo piada. O Vitorino não vai dar 2 horas nunca pra gente. Não vai dar 2 horas nunca. E vocês ficam dando corda pro Hernani. O Hernani não tem limite. O Hernani precisa de alguém, entendeu? Para puxar essa caçamba. Vilma de São Gonçalo. Boa tarde, maravilhosos. Peço irradiação, já estou colocando. Eu não falo aqui alto, né? Mas eu gosto de colocar. A Ditinha mandou a foto da gente que ela está vendo. Quando a gente fala em energia, né? Eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem na hora, né, Hernani? Como é que a gente pode fazer para melhorar o ambiente? Dá umas dicas aí. Primeira coisa é estar com a prece e a oração, né? Todas as aparições que tiveram
de Virgem Maria, né? Aqui no Brasil a mais famosa é Nossa Senhora de Aparecida, né? Então todas as aparições que tiveram no mundo inteiro, eles traziam alguns conselhos, dentre eles sempre a prece e a oração. Por quê? Porque o plano espiritual superior, ele sabe que a única forma que nós temos de comunicação com eles é quando nós nos sintonizamos através da oração e através da prece. E é nesse momento que o plano espiritual começa a utilizar a gente para determinada ação. Vou dar o exemplo nesse caso do Paulo, né? O terremoto ele ia acontecer, né? Um abalo sísmico ia acontecer. O plano espiritual já tinha previsto aquilo e visto que ia acontecer. Se Paulo não estivesse dentro da cadeia, se Paulo não estivesse lá para fazer essa história acontecer, nós não estaríamos falando sobre ela hoje. Provavelmente o carcereiro tinha suicidado. Então o plano espiritual ele só está olhando de cima do prédio. O Emmanuel falava muito bem isso. Qual é a grande diferença de nós para vocês? Primeira, eles sabem que a morte não existe. Imagina a nossa vida aqui se nós tivéssemos a certeza absoluta que não iríamos morrer. No plano espiritual eles sabem que não vão morrer. Eles sabem que vão ter que nascer um dia, que é voltar na carne, de novo. Mas que eles não vão morrer. Quando desencarnar, vai voltar para onde eles estavam, no plano espiritual e numa condição melhor, porque a gente está sempre andando para frente. Então, te dar uma tranquilidade no plano espiritual, depois que você tem consciência. Porque a maioria dos espíritos que estão presos em vícios, né, em obsessões, eles não tiveram a consciência ainda, quem trabalha em mesa mediúnica sabe bem, do que é a vida após a morte, do que é a eternidade do espírito, né? Porque quando você se torna um espírito imortal na sua consciência, era o que Jesus dizia: vós sois deuses e não sabem. Porque o Deus, a principal característica dele qual é? Não morrer. E o espírito, né? Então no plano espiritual, quando você toma essa consciência, que você percebe que você é imortal, Emmanuel diz, faz uma enorme diferença. Qual é a segunda diferença que tem lá? Ele está olhando de cima. Então se você vem no carro e vai ter uma curva e depois da curva tem um buraco, você não consegue ver no carro, mas você de cima você vê. Então Emmanuel diz, eu faço previsões do que vai acontecer. Eu já tenho essas previsões porque eu estou olhando de cima e vendo as possibilidades. Tudo vai acontecer de acordo com o que ele está enxergando? Não. Porque nós temos o livre-arbítrio de mudar uma série de coisas. Paulo poderia ter o livre-arbítrio de ter fugido da cela, de não ter feito o que ele fez, mas ele era um homem ligado ao Evangelho, com uma conduta impecável, desde o início. Mesmo quando ele perseguia o Evangelho, ele era de conduta impecável. Então, provavelmente, Paulo ia ter determinadas atitudes naquele momento que ia mudar a história ao ponto de estar no Atos dos Apóstolos. É igualzinho a gente. Então, se nós damos essa possibilidade, já temos um histórico e estamos preparados através da prece, da oração, do Evangelho, nós vamos ser ferramenta deles, vamos ser usados pelos mentores e não pelos obsessores para mudar a história das pessoas que são ao nosso redor. Nesse caso aqui, Emmanuel fala da família, né? Da nossa família. Então é isso o dia a dia. O dia a dia do plano espiritual é pescar. Onde que tem uma oportunidade? Aqui. O que eu vou fazer? Por isso que eu digo que o nosso programa tem um ibope alto. E o plano espiritual tem que usar o Quintas do Evangelho para ajudar um monte de gente a perceber o que está acontecendo de fato na vida de cada um. Fabiana Silva perguntou assim, eles têm uma vizinha que gosto muito, mas só fala de coisas ruins, como é que eu mudo isso? Você não muda isso, o que você não pode é alimentar isso, a gente não muda o outro. Toda vez que ela falar de coisas ruins, você tem que falar de uma coisa boa, você tem que dar uma notícia boa. Quando ela começar a se queixar, eu estou assim, nossa, mas eu acho que você está bem, eu acho que você está com um olhar bom, estou sentindo uma energia boa. Você vai mudando aquele sentimento. Aconselha ela, ouvir a rádio. Vai aconselhando ela, e aí aos poucos você vai conseguir mudar a vibração dela, e aí, se Deus quiser, em algum momento, ela também vai mudar. Né? Então, isso é importante. A caridade é a melhor coisa para mudar qualquer pessoa. Se você começa a fazer a caridade, fazer a doação, a pensar no outro, a ajudar quem está próximo de você, o ambiente vai mudando imediatamente. Queria mandar um beijo para Mário Luiz de Bangu, que mandou uma mensagem linda para a gente aqui também, mas a gente está no finalzinho, a gente não tem 2 horas de programa. Olha, eu gosto muito de fazer esse programa, eu sei que a gente brinca muito, mas a gente sabe que o assunto é muito sério, né? Mas a gente precisa levar a vida com leveza. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade. Eu sei que tem pessoas que ouvem a gente e passam por provas duríssimas, né?
Mas eu sei uma coisa, eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia, que te mandou um irmão mais velho que chama Jesus, que é luz, é proteção, é o médico dos médicos. Então, não duvide desse amor, não duvide da paternidade divina. Eleva teu pensamento em oração, chama Jesus, que eu tenho certeza absoluta que Ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.